Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao blog do Código Aberto. É um prazer ter a sua companhia. E também a do pastor Ivan Saraiva, que nos alegra aqui essa semana contando-nos sobre o problema do pecado. Hoje o assunto é o problema do pecado. Ontem você definiu o pecado, mas ficou aí uma dúvida no ar. Que lei é essa que foi transgredida e por que o pecado é tão grave? Afinal de contas, você falou sobre bem e mal, que a criança vai aprendendo. A gente aprende que mentir é ruim, que pegar coisa do coleguinha é ruim, que roubar namorado do próximo é ruim. Todas essas coisas. Mas assim, já se torna tão comum que às vezes a gente passa lá um mentiolatezinho na alma e pronto, acabou. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Por que é tão grave? Vamos por partes então, né, Larissa? Em primeiro lugar, o pecado, como nós vimos semana passada, ontem, né, é a transgressão da lei. E a gente percebe que essa lei é a lei do amor, que é decodificada de várias maneiras no decorrer da história. Então ela foi codificada na árvore da ciência do bem e do mal no Éden. Essa lei foi codificada e simbolizada ali. Depois Deus a resumiu ou a ampliou nos 10 mandamentos desde o 20. Jesus Cristo ampliou a visão dessa lei quando disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Então, essa lei, essa obediência a Deus, essa subserviência que nós precisamos ter a Deus, isso é a transgressão dessa lei. Quando a gente fala da lei de Deus, a gente está falando que o caráter de Deus é manifesto na lei. Quando nós vamos em rebeldia a Deus, porque uma das expressões no grego para pecado é amartia. E amartia significa rebeldia, significa transgressão, significa também errar o alvo. Então, todas as vezes que nós nos rebelamos contra Deus, queremos fazer a nossa vontade e não a de Deus, nós cometemos pecado. E isso é muito sério. Quando a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus, isso é pecado? Isso é transgressão da lei, mais ou menos? Sim. Sim, todas as vezes que eu escolho fazer o meu caminho, eu estou tirando Deus da vida. Então você veja, quando lá em Gênesis diz que nós fomos criados por Deus, algumas coisas são importantes para a gente lembrar disso. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa existir, já existia alguém. Segundo, antes de qualquer coisa existir, já existia propósito. Por isso que eu não posso imaginar um mundo autossustentável, porque ele não se autocriou. Então, se eu quero me descolar dessa realidade, se ele não é autossustentável e eu quero me autossustentar, eu estou indo contra toda a estrutura do universo, toda a estrutura da qual eu faço parte como criatura. Então, quando eu peco, quando eu me rebelo contra Deus, eu estou indo na contramão do universo. Eu estou indo contramão de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, nos sonhos, nos planos, nas alegrias que Deus tem para mim. E por que isso é tão grave? É grave porque o pecado, quando eu cometo um ato pecaminoso, ou quando o pecado entrou na raça humana, o que fez? Separação. O Salmo 103 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, essa separação é o motivo da infelicidade, é o motivo da mentira, da corrupção, da desonestidade, é o motivo da traição, das decepções, das mazelas do mundo, da morte. Qualquer ser humano, porque vida não é um período de tempo, vida é uma pessoa. Quando eu me separo de Deus, que é vida, eu estou correndo para a morte. E nessa corrida da morte eu encontro todas essas mazelas humanas. Por isso é muito sério. Todo o sofrimento e tristeza humana é resultado dessa separação de Deus, que se dá através da rebeldia, do pecado, da tentativa de nos separar de Deus. Tá vendo? Esse assunto do pecado é muito mais sério do que você imagina, muito mais sério do que nós lidamos assim. Às vezes a gente trata isso como se fosse coisa de nada, mas é um assunto de vida e de morte. Por isso, continue conosco, nós vamos voltar amanhã com mais assuntos sobre o pecado. Obrigada, pastor, e amanhã você vai estar aqui de volta, né? Um beijo para você e até amanhã.